Boa noite, meu povo. Eu voltando pra casa com a minhoneira de segunda-feira, que parece um trator, mas é isso aí. Vamos nessa. Queria aproveitar um pouquinho, eu falei no vídeo de manhã hoje sobre geopolítica e sobre guerra híbrida, né? E eu acho que ficou faltando, antes desse vídeo de guerra híbrida, eu devia ter falado um pouquinho sobre relações internacionais. Por que relações internacionais? O que eu quero falar sobre relações internacionais? As relações internacionais funcionam exatamente como a sua vizinhança, como o seu vizinho. Vamos usar a nossa vizinhança como exemplo, tá? Eu tô tentando tirar aqui porque fica fazendo barulho no microfone aqui, essa gola. Então vamos lá. Como assim usar a nossa vizinhança como exemplo? Por exemplo, você tem um vizinho que bate na mulher, você tem um vizinho que bebe demais, que fica ouvindo funk alto, que xinga as pessoas, que é barraqueira, esse seu vizinho, você vai ter amizade com esse vizinho? Você vai, principalmente sabendo que ele bate no cachorro, que ele bate na esposa, que ele espanca os filhos, que ele chega bêbado, entendeu? Que ele fuma maconha, que ele usa droga, o que pior, que ele faz tráfico de drogas na casa vizinha, no seu vizinho de rua ou de parede, ele faz tráfico de droga na casa dele. Você vai fazer amizade com esse cara? Você vai ter relações com esse cara? Você vai chamar ele pra festa? Olha o Uno, balançando. Você vai ter relações de amizade com esse cara? Você vai chamar ele pra dentro da sua casa no aniversário do seu filho, da sua filha? Vai convidar ele para suas bodas de casamento? Quando você fizer um churrasco, você vai chamar ele? Você vai sair pra balada, vai pra um bar de noite, ou vai convidar ele para ir para uma festa? Não vai. Você entende? Porque você sabe que a pessoa é mau caráter. Você sabe que a pessoa não é uma pessoa boa, não tem o que agregar à sua família, entendeu? Não vai ser padrinho do seu filho. É a mesma coisa quando se trata de relações internacionais. A diferença é que nós, o Brasil, nós temos uma relação, às vezes, promíscua com alguns outros países. Vou dar um ótimo exemplo para isso. Por exemplo, olha só, por que eu estou falando sobre isso? Mike Pompeo estava aqui e o Rodrigo Maia achou ruim do Mike Pompeo estar aqui. O STF está cobrando do nosso chanceler, do Ernesto Araújo, uma explicação. Por que o Pompeo está aqui? Por que eles querem tanto saber? Porque é simples, eles trabalham com o inimigo. A Venezuela é um braço da China aqui. E a China, e esses patores, Rodrigo Maia, STF, são funcionários do governo chinês, estão na folha de pagamento do governo chinês. Se eles não apresentarem resultados, a China para de pagar. E pior, quando você tem uma relação de trabalho com um país comunista, se ele não gosta do seu trabalho, ele não vai só deixar de te pagar. Provavelmente ele vai te foder, ou vai te eliminar, ou vai lançar na mídia, vai queimar o seu nome, né? Vai fazer você se arrepender de tê-lo traído ou de não ter feito o que ele mandou. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: por que o Brasil tem que ter boas relações com esse tipo de governo? Não tem cabimento. Nós temos uma boa relação com a Venezuela, com o Equador, com países da África que são ditaduras. Não tem cabimento nós termos uma boa relação com a China, por exemplo. Aí eu te falo, mas a China, sem a China o Brasil não consegue, sem a China o Brasil passa fome, o Brasil não vai vender, é o nosso maior parceiro comercial. Beleza, é o nosso maior parceiro comercial? Beleza. Então vamos lá, o seu vizinho é um traficante de drogas, igual o Maduro é. Ou o seu vizinho, ele é um pedófilo. Seu vizinho é um psicopata que leva crianças para casa dele para estuprar.
E o pior, ele leva mendigos para casa dele para arrancar um órgão e matar o mendigo. Você sabe disso. Que é o que a China faz. A China arranca órgãos do seu próprio povo, dos seus presos políticos, e vende no mercado negro. Isso todo mundo sabe. A China vende órgãos. Se você precisa de um rim, você consegue ir na China. De quem que era o dono daquele rim? Não interessa. O cara morreu, foi de acidente? Não. O cara doou? Não. O cara simplesmente ele foi preso porque ele falou mal do Xi Jinping. E o Xi Jinping foi lá, arrancou o rim dele, o coração dele, o pulmão dele, a córnea dele e tudo, o fígado dele e vendeu. Entendeu? Você quer ser amigo do seu vizinho, faz isso. Vamos dizer que o vizinho da sua rua faz isso. E ele, todo o dinheiro que ele ganha, e o dinheiro que ele ganha com o tráfico de drogas, com exploração infantil de pedofilia, com os vídeos de pedofilia que ele vende na Deep Web, ele pega esse dinheiro e paga você. E compra o seu alfajor ou a sua coisinha. Você entendeu o que eu estou falando? Você automaticamente está financiando a pedofilia dele. Você automaticamente está financiando as atrocidades que o seu vizinho comete. É isso que o Brasil tem feito com a China. Hoje, a China depende da soja brasileira, depende da carne brasileira, depende do aço brasileiro. A China depende desses insumos brasileiros, dessas commodities. E sabe o que acontece? Sabe o que o Brasil faz vendendo para eles? O Brasil está sendo cúmplice do genocídio, da pedofilia, dos crimes contra a humanidade. Porque sem isso, se o governo chinês fosse isolado, igual o governo americano tenta fazer com o Irã, e isso que vai dar um problema, toda essa conversa que eu estou tendo é para explicar o que está acontecendo entre Estados Unidos, Irã e Europa, tá? Israel, claro. É sobre isso que eu quero falar, sobre relações internacionais. Você ser parceiro comercial de um país que é contra os direitos humanos, que viola todos os direitos humanos que ele pode violar, e não só os direitos humanos, violam leis internacionais de livre comércio, roubam propriedades intelectuais. Por exemplo, os Estados Unidos, o Brasil inventa... bom exemplo aqui, o Brasil, tudo que o Brasil tem aqui, os caras inventam, faz lá. Se o Brasil inventa alguma coisa diferente, pode ter certeza que a China vai copiar, como ela copia tudo dos Estados Unidos. É isso que a China faz. Ela copia tudo, todas as invenções que você imaginar, a China copia, foda-se patente. Ela vai fazer igual e vai piratear e vai vender mais barato, porque ela usa o povo dela como trabalho escravo. É isso que a China faz. A China virou essa potência econômica, essa potência mundial, à base do trabalho escravo. Entendeu? E o dono da Apple, o dono desses grandes oligarcas do mundo, ganharam milhões, ficaram bilionários à custa desse trabalho escravo, porque mudaram as fábricas deles para lá. Então, assim, por que eu estou falando isso? Hoje, a ONU, olha que absurdo, hoje a ONU quer levantar as sanções contra o Irã. O que é levantar? É tirar as sanções contra o Irã. O Irã, ele tem um programa para construir uma bomba atômica. E ele já está quase conseguindo. As sanções são justamente para isso. Você proíbe o Irã de fazer o comércio de vários produtos, e o que impossibilita ele de conseguir fazer a pesquisa e conseguir fazer as coisas para ter a sua bomba atômica. E o Irã, para que o Irã quer uma bomba atômica? Para acabar com o Estado de Israel e acabou. Isso eles deixam claro, né? Então o que acontece? A ONU quer retirar essas sanções. Retirar as sanções do Irã é acelerar o programa nuclear de bomba atômica do Irã para começar uma desgraça. Porque o Israel já tem uma bomba atômica. E se o Irã tiver uma bomba atômica, Israel vai soltar uma bomba dela lá no Irã. Não tem jeito. Você entendeu? É isso que a gente quer? É isso que o mundo quer? Uma guerra nuclear no hemisfério norte? É o que vai ter se as sanções forem levantadas. E então o que acontece? O Trump já falou:
eu não vou levantar as sanções, eu vou continuar com as sanções. E o Trump foi ainda mais longe. Falou que país que não obedecer às sanções sofrerão sanções também. Então, ele ameaçou, o Trump foi bem claro, ele falou pro, olha como o Uno pula, velho. Parece um terremoto, mas não, é o Uno. O Trump já falou, se a Alemanha e a França não obedecerem às sanções contra o Irã e acabar fortalecendo o Irã para o Irã construir a sua bomba atômica, os Estados Unidos vai retirar a Alemanha, a Europa, do sistema monetário mundial. Aí você fala, mas como? Os Estados Unidos tem poder para isso? Tem. Sabe por quê? Porque todo o sistema que interliga os bancos do mundo, todos os bancos, todas as transações feitas via de um país para o outro, todas as transações, movimentação financeira, tudo. Se a Europa compra carne daqui, ela paga como? Ela paga via banco, certo? Ela não traz uma mala de dinheiro. Todo o negócio entre Europa e Estados Unidos é feito via banco. Né? É feito sistema bancário, tá? E quem manda no sistema bancário, porque tudo é feito em dólar, essa transferência de valores é toda feita em dólar, convertido localmente e feito a remessa em dólar, esse sistema se chama SWIFT, e esse SWIFT é americano, tá tudo nos Estados Unidos, está tudo lá. Então, se os Estados Unidos decidir simplesmente deletar do sistema, apagar os bancos europeus, acabou o comércio com a Europa. Aí você fala, mas os Estados Unidos, o Trump não vai fazer isso, é um blefe. Beleza, pode ser um blefe, mas você vai bancar? A Europa vai bancar? E se não for um blefe? E se o Trump realmente fazer isso? Como é que vai ficar a situação da Europa? A Europa, todo mundo sabe que a Europa não produz a própria comida, a Europa não produz nem a própria roupa. Mas a Europa tem as maiores marcas de roupa, claro, eles fazem uma roupa, uma costura lá, e geralmente é na China as fábricas, costura, bota lá Louis Vuitton e bota o preço lá em cima, vende marca. A Europa vive de valor agregado, a Europa não é a maior produtora de nada. Qual que é o maior produtor de carro do mundo? Não é a Europa. Qual é o maior produtor de grãos do mundo? Não é a Europa. Qual que é o maior produtor de queijo do mundo? Não é a Europa. A Europa não é o maior produtor de nada, mas é um dos maiores consumidores de um monte de produto. Então a Europa não é autossustentável, nem energeticamente. A Europa depende do gás e do petróleo russo, do gás da Arábia Saudita, do petróleo da Arábia Saudita. A Europa não é autossuficiente. Então, se a Europa for retirada do sistema bancário, o que vai acontecer? Pode acontecer um monte de coisa. O mundo pode entrar em colapso econômico, mas beleza. Entendeu? Os países que são autossustentáveis, vamos voltar na década de 30. O mundo vai voltar para O mundo vai voltar para a década de 30, onde o comércio entre as nações era muito pouco comércio entre nações. Então é o seguinte, mas na década de 30 todos os países eram autossustentáveis. Eles produziam a sua própria comida, a sua própria energia, os seus próprios insumos, sua própria roupa, seus próprios remédios. Entendeu? Era como era antes da tal globalização. O Trump, ele dá com uma cartada, ele dá um tiro e mata os globalistas numa só. E ainda afeta toda a economia mundial com isso. Pode parecer uma coisa ruim, muita gente vai se dar mal no começo, mas é melhor do que uma guerra atômica. Não é? Então é isso que eu queria falar. Você aceita um vizinho traficante, um vizinho pedófilo, um vizinho que comete crimes contra a humanidade, um vizinho que escraviza seus filhos para poder vender alguma coisa? Imagina só se o seu vizinho ele tem 10 filhos e a mulher grávida com os filhos pequenos para pegar as crianças e levar para o farol para ficar trabalhando para ele, enquanto ele fica bebendo cachaça e batendo nos filhos e na mulher. Você faria o negócio com esse rapaz, com essa pessoa?
Você compraria o que os filhos dele estão comprando? Você subsidiaria isso? Ou você denunciaria? Ou você ia lá e dava uma boa porrada na cara desse cara para esse cara aprender a ser homem e ser pai de família? Qual seria a sua atitude? Você seria cuzão o suficiente, ficar financiando, dando dinheiro, sendo cúmplice da situação? Ou você iria lá e mostrava para ele como é que funciona a coisa? Ou você chama a autoridade para mostrar para ele, já que você não tem a coragem de fazer? Como você agiria? Você lembra do filme Sniper Americano, daquela cena sobre existem 3 tipos de pessoas, as ovelhas, os lobos e os cães pastores? Pois é, qual você é? Você é a ovelha que acha que nada vai acontecer de mal no mundo, que a coisa acontece sozinha e no final acaba sendo abatido sem nem perceber? Você é o lobo que vive de matar as ovelhas, que vive de ser mal? Ou você é o cão pastor que não consegue ficar calado e ver o lobo matar as ovelhas e vai lá para defender o seu próximo? Então é isso que eu queria falar, é sobre relações internacionais. Vamos continuar fazendo tudo pela China, sendo cúmplice do governo chinês? Vamos continuar fazendo vista grossa para o que o Maduro faz com o povo venezuelano, nossos irmãos venezuelanos que estão aqui, ó. Estão aqui do nosso lado, são sul-americanos também. Não falam a nossa mesma língua, mas os nossos irmãos índios, nossos brasileiros índios, nós somos índios. Todo brasileiro tem sangue de negro, de índio. Pode falar que não, mas tem. 90% do brasileiro é miscigenado. Somos irmãos, nós temos sangue de índio. E eles também. De certa forma, se não são irmãos, são nossos primos. Vamos deixar o Maduro continuar fazendo isso aqui? Para que serve você ser um líder regional se você não tem a coragem de agir como um líder regional? Então é isso, tá? Seu Rodrigo Maia, vai se fuder. STF, quer saber o que o Mike Pompeo estava fazendo aqui? Quer saber? Pergunta pra ele. Pergunta pra ele, tem coragem? Manda uma moção de censura lá pro Departamento de Estado americano, ou perguntando para o Mike Pompeo o que ele veio fazer aqui no Brasil. Tem coragem? Não tem, né, dona Rosa Weber? Não tem, né, cabeça de rola? Vocês não têm essa coragem. Sabe o que vocês têm? Vocês têm coragem de falar merda aqui porque sabe que os nossos militares aqui também são um bando de covarde, né? Os generais, não os nossos militares, alguns generais, né? Os do ombrinho, né, seu mioto? Os do ombrinho, tá bom? Então, cotovelinho. Outro recado que eu queria, só para terminar: o chefe das Forças Armadas é o presidente da República, viu? Então, ele manda nas Forças Armadas, não o contrário. Se o contrário acontecer, as Forças Armadas estão sendo realmente inconstitucionais. Não estão respeitando a hierarquia. Nas Forças Armadas, quem não respeita a hierarquia, pega cana. Ok? Um abraço para todo mundo. Beijão no coração. E fé no Brasil. Vamos pro pau. O pau não, ficou esquisito. Vamos pra guerra. Não vamos ficar quieto não. Não vamos ser cuzão. Um abraço.